Aleluia. Tão certo aqui espio, tão certo amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença do meu desatino, eu cantarei louvores. Na presença do meu desatino, eu cantarei louvores. Glorioso Deus e eterno Pai, meu Deus, eu lhe peço, meu Pai, em nome de teu Filho, meu Pai, amado Jesus Cristo, que o Senhor Deus me perdoar o meu pecado, perdoar minhas falhas, meu Pai. Se eu parar aquilo que eu falei nessa manhã, meu Deus, meu Pai, que não foi do agrado do Senhor. O Senhor me perdoar, Senhor da glória. Tenha misericórdia da minha vida, da minha família. Visita meus familiares, visita, meu Deus, meu Pai. Ó Senhor, meu Pai, meu presbítero, Pai, o presbítero Noel, ó Pai que está se preparando para vir, meu Pai, ó para cá, meu Deus, meu Pai, visitar a sua filha, visita a filha dele que está enferma, meu Pai, o Senhor prima vencer, meu Pai, visita ela nesta manhã, dá saúde para ela, meu Pai, salva ela, meu Deus, meu Pai, Senhor da glória, meu Pai, dê misericórdia do teu servo, abençoa cada irmão que está aqui nessa manhã, aqueles que estão se preparando para mais, para vir para a tua casa, abençoa todos esta manhã, abençoa também, Senhor da glória, Pai, o grupo de evangelistas, meu Pai, ó Pai, que está aqui saindo para visitar, ó meu Deus, essa pessoas, meu Pai, nos enfermos, visitar os novos convertidos também, meu Pai, fazer visita nas casas daquelas irmãs, ó Pai, que está enferma também, Senhor da glória, abençoa todo o grupo, Pai, abençoa, Pai, a nova Pai, o resto do Pai, os dirigentes do grupo, Pai, nosso meu Pai, meu Deus, Pai, abençoa a tua serva, meu Pai, toda a sua família, abençoa também, meu Pai, o Senhor dirigente do grupo de evangelismo, abençoa Jesus amado, abençoa o Senhor Maria, meu Pai, dá graça, dá força para ela, meu Pai, fazer a tua obra, abençoa cada um, Pai, meu Pai, dos componentes do grupo de evangelismo, meu Pai, abençoa todo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Irmão, levanta esse mão para o céu. Recebeu o nosso pastor Manuel, palma, bem alegre, Pai Jesus. Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Louvado é o nome dele que permanece para sempre. Pode sentar, irmão. Nosso irmão Paulo estiver fazendo esta oração a Deus, para, de acordo com a vontade dele, vamos dando continuidade ao trabalho que o Senhor nos deu. Trabalho rico, trabalho bom, que devemos aproveitar assim constante. Quero convidar minha esposa para a sua participação. Daqui a pouco já iremos a meditação da palavra de Deus, que é o nosso alicerce. A palavra vem antes da oração, a palavra está na oração e a palavra funciona depois da oração. Ela funcionará, sempre pois será assim, graças a Ele, ao Senhor nosso amado Deus. Graças a Ele, ao Senhor. Os irmãos que estão lá atrás, se for possível, venha mais para frente. Daqui a pouco vamos meditar na palavra. Estamos num culto de ensinamento bíblico, que é a ordem imperativa que o Senhor da glória nos ordenou.
Deus, cumprimento na igreja na Santa Paz, Senhor Jesus. E já vamos louvar o 46 cristã para glorificar o nome. Quem souber, nos ajude. É o hino de número 46 da harpa. Vamos louvado porque o Senhor é bom e a sua bondade é constante. Vamos meditar cantando. Cante. O perdão é alto, sempre vou a vossa seus, corajosos correm, tudo depender, marchando para os céus. Quando sentimos por Cristo prontos a sofrer, venha ter seu perdão, firme sempre até morrer, esforçados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje para os campinos, amantes sem temor, como sentimos por Cristo prontos a sofrer, venha ter seu perdão, firme sempre até morrer. Quem receio sentir no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Como sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venha ter seu perdão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus reais e ao seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Como sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venha ter seu perdão, firme sempre até morrer. Louvado é o nome do Senhor e reina para sempre. Aleluia, glória a Deus. Igreja, é em momentos difíceis que esse louvor está falando, não? Muitas vezes na hora das perseguições, na hora do labor, muitos se detêm, mas é o momento que nós devemos se humilhar mais à presença do Senhor, se apresentar a Ele como soldados de Cristo, sem temor. Se vir algo contra a tua vida, é que você tem que ser vitorioso com Cristo. Não pode temer, não pode olhar para nada, mas somente para Ele e confiar nele e mostrar que você é um soldado fiel. Porque aqueles que são de Cristo não fogem à luta, eles estão ali na peleja. Porque muitos, na hora das angústias, na hora das tribulações, viram as costas para Deus. Acha que Ele não vai te guiar até o final. Se você começou, o mais importante não é só começar, a ir até o final com Ele, aleluia. E nesta manhã vamos fazer oração por aqueles que estão se sentindo abatidos, tristes, angustiados, que acham que não tem mais força, mas quem nos dá força é Cristo. A palavra do Senhor diz que quando somos fracos, aí é que somos fortes. Mesmo na hora da fraqueza, nós dobramos o nosso joelho. E muitas vezes não sai nem a voz, mas uma lágrima que você derrama, o Senhor já te fortalece, já te dá graça, dá força. Não importa a situação, seja uma enfermidade, seja alguém que você tanto ama, que está em cima de um leito de dor, mas aí você está intercedendo por aqueles que se afastaram da presença do Senhor, porque até o Espírito Santo, ele ora e com espírito, olha
costas para Ele, quando não quer mais a presença dEle, mas Ele sente, Ele geme, os gemidos inexpressíveis. Imagina, nós somos seres humanos, amamos nossos filhos carentes, hoje estão longe da presença, distante, mas quando nós oramos com sinceridade, o Senhor lá do alto recebe a minha e a tua oração e dá o socorro àquela vida. Glorioso Deus, bendito aqui está a tua igreja nessa manhã. Estamos, Senhor amado, te agradecendo pela graça, pela misericórdia, que o Senhor nos alcançasse para trazer até aqui. Mas estamos também, Senhor, te pedindo pelas nossas famílias. Ah, meu Pai, por aqueles que saíram da tua presença, aqueles que estão, meu Pai, vagando por esse mundo que não tem mais nada para oferecer, meu Pai. O Senhor, com tua misericórdia, alcança, trazer estar na tua casa, para a tua presença. Meu Deus e meu Pai, também te apresentamos os doentes, os aflitos, desesperados, que estão em cima do leito de dor, meu Pai, estão numa cama de hospital, outros em suas casas, Pai amado, e muitos não têm nem ninguém para cuidar, mas o Senhor é misericordioso, poderoso, e nessa manhã visita aquela cinta naquele leito de dor, e vai dando, Senhor, o alento, vai trabalhando, vai colocando alguém, meu Pai, para cuidar daquele nome daquela mulher, da tua serva, do teu servo, são todos servos teus, Senhor, em cima do leito de dor, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, meu Deus, nesse trabalho, por favor, da alma, da vida, eu também, Jesus, está presente na nossa nação brasileira, meu Pai, está presente essa nação, oh, meu Deus, Senhor, te encontra essas autoridades, Senhor, trabalha em favor de cada homem, cada mulher, oh, meu Deus, o maior, o Senhor, trabalha em favor daqueles, Senhor, que necessita do teu socorro, da tua misericórdia, venha alcançar, meu Pai, venha dar livramento. Eu te peço pelos teus servos, pastores, obreiros, Senhor, oh, meu Deus, todos que fazem a tua obra, os colaboradores, Senhor, alcança com poder e graça, dando grande livramento, e venha abençoar nessa manhã a tua palavra que vai ser pregada ao teu servo. Usa ele, como o Senhor tem usado, Senhor, que a tua palavra venha entrar nas nossas mentes, nos nossos corações. Ah, meu Pai, para que nós venhamos, Senhor, meditar, Senhor, sempre na tua gloriosa palavra. Meu Deus, abençoa tuas filhos, seus filhos, que aqui se encontram, aqueles que vão chegar. É isso, Jesus, que eu te peço, te agradeço. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos e irmãs, dar a palavra de Deus, nós sempre temos um culto com execução da palavra de Deus, que é uma ordem de Cristo, até mesmo no imperativo. Ide e ensinai, diz a palavra de Deus, disse ele, vinde a mim e aprendei de mim, diz a palavra. Mas antes de nós lermos, irmão Felipe quer louvar, tem a oportunidade, não? Então já vamos falar sobre a especialização da graça de Deus. A especialidade da graça. No capítulo, vamos ler no capítulo 1 do Evangelho de João, em versículos 12 ao 16. Vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 1. Versículos 12 ao 16. Aleluia! Graças a Deus. João, o Evangelho de João está depois do Evangelho de Lucas. Aí encontramos o Evangelho de João. Aleluia! O apóstolo João, Deus comissionou para esse trabalho maravilhoso.
graças a Ele. Encontraram? Vamos meditar nela. Sempre tenho comentado, irmãos perguntado assim: qual a doutrina mais fácil de se compreender na Bíblia Sagrada? É uma pergunta. Existe a doutrina do arrebatamento sobre os anjos, existe doutrina sobre o homem, doutrina sobre o pecado, doutrina sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, doutrina sobre o inimigo. Mas na Bíblia Sagrada existe a doutrina mais fácil de se compreender e também viver. Essa doutrina mais fácil de se compreender e viver. Quem sabe responder, segundo a Bíblia? Por isso que é importante termos o aprendizado. Ele nos liberta. Se nós não sabemos a doutrina mais fácil, se conviver com ela, e mais fácil de se compreender, corramos o perigo de estar usando uma posição contrária à palavra de Deus. Vou até adiantar essa pergunta. E a doutrina mais fácil de se compreender é a doutrina da salvação. Não sabiam? Mais fácil, e é a única que nos indica como linha de frente, tanto na aceitação quanto na perseverança. Por isso que é importante ter ensinos para que possamos ter este esclarecimento constante. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, e aqui nos versículos 12, diz a palavra de Deus. Vamos lendo aqui. Deus diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o versículo 13 diz aqui a palavra de Deus, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Pode avaliar que a palavra ainda está no utilizado. Nasceram, não irá nascer, nasceram, os que recebem a palavra. E o versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No versículo 15 ou 16, se está referindo, E João testificou dele, e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu disse: que vem depois de mim, e é antes de mim, porque, diz a palavra de Deus, o princípio do que eu, diz aqui, que foi o primeiro do que eu. Versículo 16, diz a palavra: e todos nós recebemos, também da
da sua o quê? O que é plenitude? Analise bem como a graça é rica, com ela nos traz uma segurança. Vamos completar as frases. E todos nós recebemos a sua plenitude, com graça sobre graça. E concluindo o versículo 17, diz a palavra: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, diz a palavra. Pode sentar que nós já oramos, já pedimos, agora vamos analisar bem a palavra de Deus. A Bíblia garante, quando você passa a interpretar a palavra, na virtude do Espírito Santo, é que aí que nós encontramos a incomparável bondade de Deus. Como vemos esse depoimento de João, que Jesus, o Senhor da Glória, veio dando acesso disponível, isto é, primeiramente ele abriu o diálogo, abriu a oportunidade com a palavra direta. Não aqui, mas no texto antes, quando Cristo começou o seu ministério, ele trouxe uma palavra de ajuda, a palavra de descomplicação. Por que estou referindo isso? Porque a complicação veio por mau entendimento causado pelo povo. Foi no tempo da lei e tornou-se impossível a pessoa salvar por obras da lei e outras obras praticadas, porque as obras são boas, mas não salvam. As obras são boas para testemunhar que é salvo. Na lei era diferente. A pessoa primeiramente precisava fazer algum tipo de obra para que saísse aquilo que devorava, mas agora não. É diferente totalmente do Antigo Testamento. Aí as primeiras frases que Jesus usou na abertura do seu ministério foi pedir arrependimento. Lá em Mateus 4, verso 17, ele pedindo ao povo que se arrependesse para que recebesse o presente. Qual presente? Salvação no sentido prioritário, em primeiro lugar, salvação. E antes que ele usasse essas expressões, o verbo, ou seja, a palavra, se tornou manifestada em forma humana. Deus em Cristo se manifestando de uma maneira acessível, acesso a todos sem complicação. Isso é tão real que aqui no João descreve, antes dos versículos, é até bem conhecido, que o Verbo se fez carne e habitou entre os que estavam vivendo também visivelmente na carne. Então é Deus em forma de gente para salvar a gente. Entendeu, Felipe? Coisa linda. Deus, isto, não implantando, ou seja, não usando a glória que se a gente visse morreria de tanto santo e resplendente que é a glória.
mas para que a gente fosse salvo, Cristo se manifestou no meio de quem? De gente, em forma de gente. Tem dificuldade? E além disso, a manifestação era em posição humilde. Ele deixou espaço para todos chegar a ele. Ou ele ofereceu a oportunidade a todos sem colocar jugo pesado. Se ele ofereceu as pessoas e em forma de pessoas sem pôr jugo pesado, automaticamente chegou a facilitação, estava demonstrando a facilitação como chegar a ele. No Antigo Testamento, alguém para chegar a Deus era necessário primeiro chegar a um judeu. Quem sabe disso? Não sabia não? Todas as vezes que um estrangeiro desejavam a comunicar com Deus, pertencer à família de Deus, ele não podia assim simplesmente falar: oh Deus, te agradeço que me salvou. Não, primeiro ele teria que ir até um judeu. Lembra da mulher cananeia? Ainda não estava comentando. Quando ele expressou que não era permitido tirar o pão da boca dos filhos, dos cachorrinhos, no caso, ela vinha de uma descendência amaldiçoada que ela citou a bênção judaica. Muito inteligente aquela mulher. No capítulo 15, verso 21 de Mateus, na sequência, que fala disso. Então era assim sucessivamente. Os judeus colhiam e deixavam restolho de alimentos de colheita para trás. Um estrangeiro, às vezes estava passando necessidade, ele já tinha aquela liberdade de chegar até a lavoura do judeu. Sabia que o judeu tinha colhido, mas Deus ordenava: não colha por completo. Esqueceu algum restolho atrás? Deixe. Mas não, para que tenha o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. E assim, que estou citando, está no capítulo 24 do Evangelho do livro de Deuteronômio. E daria todas as dimensões, principalmente versículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, assim por diante. E havia sempre a comunicação do estrangeiro, não era nada mais, nada menos do que uma comunicação restrita. Vocês estão compreendendo? Não era ação direta. Lá no livro de Números, capítulo 9, versículo 13 a versículo 13, diz a palavra, 14, uma só lei para o estrangeiro, também para o estrangeiro é como natural. Um exemplo, era próximo à Páscoa. Um estrangeiro precisaria participar da Páscoa. O que ele tinha que fazer? Chegar até o judeu, depois que ele estava interessado a ligar aquela nação, aquele povo, então ele teria que fazer os rituais para que os judeus usavam, para que ele também se tornasse ligado ao judaísmo. Ou seja, a circuncisão. Não sei se todos conhecem o que significa essa palavra. Conhece? Quem não conhece a palavra? Está no Antigo e Novo Testamento. A palavra circuncisão, que hoje é conhecido e
e aplicado como operação de fimose para os meninos. Mas essa circuncisão, ela se referia a pacto, a aliança. Estão compreendendo? Era a marca da aliança na época da lei, assim por diante. Mas depois que veio Cristo, mudou o aspecto para chegar a Deus. Não iremos mais a um judeu, mas temos a incumbência, o direito de usar aquilo que Deus nos deu, chamado ouvidos. Aí mudou totalmente o aspecto do judaísmo para a salvação integrada na graça de Deus, Senhor da glória. E por fim, aquela palavra que era somente marcada no prepúcio do homem, agora passou a atuar e morar onde? Eu quero ler, voltar e continuar nesse mesmo texto, mas se quiser seguir um pouco para frente em Romanos capítulo 2, versículo 29, os que gostam de ler a palavra de Deus, vamos avaliar aqui esse depoimento da graça de Deus. Aleluia! Romanos capítulo 2 e versículo 29. Vamos ler? Encontraram? Se alguém porventura tem dificuldade de ler, não lê, mas pode ouvir e guardar. Diz aqui: mas é judeu o que é do interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Diz aqui a palavra de Deus. Então hoje, a que era marcado, como estou referindo como operação de fimose, quando a palavra, alguém ouve a palavra e ela crê nessa mesma palavra, a palavra marca o coração. Glória a Deus. Estão compreendendo? A palavra marca o quê? Tanto de homens quanto nas mulheres. Está no mesmo nível de plenitude. É o que nós lemos na palavra, voltando para lá. No mesmo nível, por isso que fica essa doutrina mais fácil de se compreender e viver. O Senhor trouxe a doutrina que nos revela o seu incomparável amor. Vamos analisando, voltando lá o mesmo assunto, onde nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1, os versículos, nos resumos dos versículos. Então, a questão da salvação, nos versículos 12, aqui do capítulo 1 do Evangelho de João, é dependente de quem crê. Todos aqueles que receberam foram feitos filhos. Tem dificuldade? Um exemplo: está falando com Cristo, creu na palavra, e ele,
ela direceu uma palavra dizendo assim: Filipe, a tua fé te salvou. E as burocracias, ao invés de vir as regras difíceis que alguns causam, vem a plenitude. Sabe o que é plenitude? A palavra plenitude é um conjunto de qualidades que, juntamente com a salvação, apodera daquele que crê. Depois nós vamos ver esse resultado na Bíblia. Por isso que esse mundo ansioso, doentio, desprovido da manutenção de Deus espiritualmente falando, é por causa da rejeição da plenitude. É a que isenta todo esse tipo de doença mental. Físico, nós podemos até sofrer doença física, porque isso faz parte ainda desta vida, mas a plenitude não. Hoje nós vamos analisar aqui o que significa essa plenitude. E ainda João, já na sequência da obra, ele disse: olha, eu recebi a plenitude de Deus. E ele expressa: não foi por nenhum tipo de propósito que eu fiz com Deus para receber essa plenitude. Foi através de graça sobre graça, unicamente. Ficou difícil ou fácil? Vamos analisar bem isso na palavra. Por isso que é bom você aprender que uma pessoa vai trocar a emoção pela razão. A emoção é a declaração da coisa certa que vem da origem da palavra. E a emoção, ela nos envolve um pensamento que talvez não funcione bem. A emoção é a arte de você filosofar. Filosofar é pensar o contrário e criar aquela ideia filosófica. Filosofia. Isso se vê muitas vezes a gente vê a pessoa filosofando por sentimento. Deus nos fez sentir isso. Se você vai olhar na Bíblia, Deus não fez, a pessoa está filosofando dela mesma. É o que acontece muito nesta época. E tem pessoas que ficam tão envolvidas nesse conceito que já não aceitam mais a palavra. Um culto de ensinamento assim deveria estar repleto, mas sempre foi assim. Os ensinamentos, eles não são de bom proveito a todos que até mesmo são portadores da fé. Porque para eles, para você aprender, é preciso que tenha já o benefício da plenitude. Caso contrário, eu digo, gostei, mas não vou não. E assim por diante, vou deixando. Esse é o perigo. Agora aqui, como nós estamos no capítulo 1 do Evangelho de João, e aqui na conclusão do assunto, como nós tivemos de comentário, diz aqui no versículo 15, né, de João, e João testificou dele, clamou, dizendo, este é aquele de quem eu dizia, que vem depois de mim, e é antes de mim, porque foi primeiro que eu. Versículo 16: e todos nós recebemos também da sua o quê? Com graça sobre. Quem sabe o que significa a palavra graça? Desmaçado? Não? É bom que aprendamos. Graça é um presente que a pessoa recebe quando aceita Cristo. A pessoa que não merecia nada, somente a ser condenada,
a pessoa debaixo da condenação, debaixo do pecado, indicada para o juízo final, assim por diante, e ainda sem defesa, se não arrepender do pecado. Porém, aquele pecador que estava condenado já aí ao juízo final, agora ele ouve a palavra e crê. Ele produziu fruto digno de arrependimento. E no momento que ele creu, o que acontece? Vem o selo do batismo com o Espírito Santo na hora. Na hora da crença. É difícil ou é fácil? Só se alguém quiser complicar, porque isso acontece muito. Mas a série irmã quiser ler para nós aí, como sempre, lá no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, e versículos 13 e 14. Todo o texto, a palavra, tem o mesmo sentido, mas vamos analisar o resultado daquela pessoa que ouviu a palavra do Verbo encarnado. Pode ler Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Se a irmã estiver procurando, procure estar em Efésios nas epístolas. Então, hoje, cada pessoa, quando ela recebe a Cristo, ela se torna o templo da glória de Deus. Você, eu, nós aqui. O templo é nosso. Está compreendendo? Então, agora nós se tornamos templo do que Ele preparou, selando com o Espírito Santo, dando o penhor da nossa herança de graça, para que seja o louvor da sua, para o louvor da sua glória. Então a salvação, ela vem. Então a igreja não são as quatro paredes. A igreja se torna-se a própria pessoa. Aí ela se torna beneficiada com o Espírito Santo, porque Deus beneficiou para a sua isto. Desde o Antigo Testamento já tinha essa declaração de Deus, através de Ele beneficiar alguém, já avisando lá no futuro, que aquele futuro chegou, que é hoje. O ministério da graça de Deus atuando em nossos corações. Se a irmã quiser dar uma olhada em Isaías capítulo 43, já diretamente no versículo 7, os profetas de Deus estavam convivendo na época da lei, mas confiados na graça. Glória a Deus! Isso é uma mente totalmente aberta e a certeza motivada para glorificar a Deus com a razão que traz a palavra na promessa na época e realizada no presente sobre o Espírito Santo nos beneficiando para a glória de Deus. Isaías 43, verso 7.
Aleluia! Já dá para responder a pergunta da doutrina mais fácil de se compreender? Ou não? Porque o que nos liberta não é a religiosidade, nem a fidelidade religiosa. O que nos liberta é a fidelidade na palavra. Porque a palavra religião, quem sabe o significado que ela traz? A palavra religião significa religação. Só que não é religar, é alguma coisa parecida. É religar na palavra. Quando Deus criou o homem, Deus ligou o homem direto. O homem se tornou imagem e semelhança de Deus em forma de caráter. Mas desde que o homem pecou, então houve o desligamento. Só o homem pecou porque quebrou as alianças. Mas Deus manteve o seu plano. E o que aconteceu? Nunca mais o homem buscou a Deus, mas Deus continuou buscando o homem. A palavra homem significa homens e mulheres, está compreendendo? Homens e mulheres, exatamente. Então, com isso é um grande testemunho da doutrina salvífica, já que Deus nunca mais, ou o homem nunca mais buscou a Deus, o primeiro homem que pecou. E a primeira resposta que ele deu não foi recepcionista, foi uma resposta estúpida, rústica. Estou escondido, é ignorância. Esconder de Deus é ignorância, porque não tem como. E foi o que aconteceu. Mas com tudo isso, Deus trouxe o homem de volta, usando pelo Verbo encarnado para que houvesse sangue, o sangue de Cristo, e religando os desligados, religados agora em Cristo. Através do convite feito por Cristo e a aceitação desse mesmo convite. Aí Deus religou o homem. A pessoa pode ser religada na incredulidade, religado na idolatria, religado na avareza, está compreendendo? Religado na falta de paciência. Tudo isso é uma religação desconstrutiva que não funciona. Religado na falta de humildade, só que Deus veio trazer para o homem a religação, irmãos e irmãs, em forma de plenitude, em forma de... E vamos analisar aqui. Abra as nossas Bíblias aí no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Aleluia! Por isso que a salvação tem coisa assim, não é porque você aceitou a palavra e você se justifica a si mesmo, não vai funcionar, não irá funcionar. O que funciona é o ponto etimológico, é o entendimento da palavra que vem ensinado por aquilo que a irmã acabou de ler, no caso acabou de ler. Selados com o Espírito Santo da promessa. Aí você passa a ser ensinado e aprendendo também por ele. Aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, vamos avaliar bem o efeito desta palavra de Deus, porque significa aquela palavra que João disse, João Batista. Não é? A palavra não é João Batista, é João o Batista. Não é João Batista a palavra. A palavra significa João o Batista. Estão compreendendo? Por que João o Batista? Porque a palavra Batista significa batismo. Então João o Batizador. A palavra correta é esta. João o
sabe? Isto, João, o que batiza. E, analisando bem esta palavra, que é no capítulo 5 de Gálatas. Vamos ver aqui, a irmã Carmen pode até ler para nós, se for possível. 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Lei moral. É lei moral. Quantas qualidades trazem para uma pessoa que aceita Cristo isso de graça? E João intensificou a sua plenitude e sentimos a sua palavra graça por graça, quer dizer, tudo de graça na maneira que Deus propôs, é de graça. Graça já referiu a palavra, graça significa presente. Então, quando a pessoa recebe a palavra de coração, ela já vai ser beneficiada por investimento. Estão compreendendo? Quantos investimentos tem aqui no versículo 22? Mas o fruto do Espírito é bondade, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, diz aqui a palavra fé, e também mansidão e temperança. São 9 qualidades. Tudo investido de graça. Sabe quem é que complica? É o ser humano. Por causa de inverter a palavra, Israel está sofrendo até hoje. E ainda tem uma tarefa longa para Israel sair desse sofrimento causado por inversões de valor. Foi no tempo em que Israel trocou Samuel por Saul. E Saul era um rei monarca, não podia cuidar da parte espiritual do povo, é somente da parte das guerras, da área política. Mas a área espiritual precisaria ser um homem das qualidades, da capacidade de Samuel. Precisava ter sacerdote. E eles trocaram e até hoje está Israel. Antes disso, hoje está em 2 Israel, Israel do Norte, Israel do Sul, por causa de escolha errada e interpretação errada. Hoje também tem muitas pessoas supostamente pensando que estão beneficiadas porque sacrificou, porque usou obras da lei. E isso não traz um bom resultado, igual a palavra diz, um bom resultado relacionado à pessoa, relacionado primeiro Deus, a pessoa e o próximo. Vamos retornar novamente na correção desse versículo. Mas o fruto do Espírito, daí maiúsculo, Espírito Santo, está compreendendo? Está com ele, maiúsculo, então é o fruto que vem diretamente de Deus, o fruto do Espírito Santo. Fruto são qualidades que continuam permanecentes, são qualidades permanentes. Fruto não é igual aos dons espirituais, é muito mais que os dons espirituais. Os dons espirituais cessarão, os frutos permanecerão para sempre. Analisando aqui, mas o fruto do Espírito é caridade. Sabe o que é caridade? Quando o dirigente da igreja de Éfeso, ele tinha paciência, era esforçado, era um bom teólogo, defendia muito bem a tese da igreja, a fé da igreja, não reclamava por trabalho, mas foi repreendido lá no capítulo 2, versículos 7 do Apocalipse, que antes ele foi repreendido porque tinha deixado o primeiro e tinha fé, esperança. E como que ele deixou o primeiro amor?
O primeiro amor funciona da maneira que está na Bíblia. Quando você é uma pessoa que tem os bons frutos, mas que humilha outra pessoa, o amor já não é perfeito. O amor está em falta na sustentação. Quando você tem paciência para mostrar que você é melhor do que o outro, também o amor não funciona. Quando você é membro de um ministério, a palavra correta é membro do corpo de Cristo, mas se você despreza outro irmão, seja qual seja ele, o doméstico da fé, então o amor foi desprezado, porque tudo que você fez foi para mostrar ao outro que você é melhor do que o outro. Por isso que primeiro aqui no cabeçalho está o fruto do Espírito, é primeiramente caridade. Exatamente. Que é a forma de manter-se diante de Deus e do ser humano de uma maneira decente. Vocês estão compreendendo? Então, quando Deus começa a obra em nós, que recebemos a palavra, Ele aplica a caridade em forma de autor, plenitude. Está compreendendo? Por isso que João compreendeu bem, viveu bem e foi bem sucedido, porque ele disse: olha, sabe o que eu tenho de Deus? Plenitude. Tinha tudo que fosse necessário para uma pessoa perseverante. A palavra de Deus. Eu quero que a irmã dê uma olhada no capítulo 2 de Filipenses, versículo 3, relacionado a tudo que quisermos, temos que fazermos com a primeira dádiva que o Senhor nos concedeu como sustentação das demais, os mais presentes. Filipenses 2, verso 3. Isto. Para qual finalidade? Não perder o primeiro amor. Muitas vezes a gente ouve a expressão mais emocional: vamos voltar ao primeiro amor? A igreja diz: vamos! Mas se não houver explicação, ficou nisso. Sim ou não? Vamos de que maneira? Qual é a não? Você ter o amor como irmão gêmeo, legítimo da humildade. Não que somos perfeitos, mas reconhecemos as nossas falhas, e não que somos superiores, mas reconhecemos também a nossa interioridade, e em tudo tem irmãos aí, irmã, tem coisas que a irmã sabe fazer que eu não sei. Sabe disso? E existem coisas que os irmãos e as irmãs que eu faço que os irmãos não conseguem. Então o que acontece? Um se torna dependente do outro. Uma simples coisa que eu não sei, uma simples pessoa, irmão e irmã sabe. Eu posso chegar em um local e perguntar para uma pessoa: onde é tal rua? Se eu estou perguntando é porque eu não sei. Então simplesmente a pessoa vai indicar, como se ela tivesse dado um copo de água a um profeta e recebendo o galardão de profeta. Glória a Deus! Estão compreendendo? Então ninguém pode humilhar outra pessoa, porque a pessoa ela se torna como juízo apressado e ela se opõe contra Cristo quando falta o amor de Deus. A conclusão desses comentários nossos: a salvação fica mais fácil ou mais difícil de conviver com ela? Nem precisa ler Jesus dizendo assim:
aprendei de mim que sou e humilde, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso de coração, e adquirireis descanso para as vossas. Descanso não é canseira. Descanso está falando no sentido mais intelectual, porque o corpo, ele é cansado da natureza. Mas o descanso mental, como eu disse no princípio, ele nos livra de ser atacados por aquela ansiedade que é a doença do século, praticamente dominante ao século. É uma realidade desta palavra. Então, com isso, fica fácil. Aí Jesus diz, porque o meu jugo é uma palavra metafórica, é uma figura de linguagem que eles usavam, chamado lá no Nordeste, canga. Já ouviu falar? Canga para colocar em bois. Já ouviu, não? Para puxar carros de madeira na época, hoje quase não tem mais. Então eles faziam aqueles canzis, aquele local de laçar o pescoço do boi, era colocado em 2 bois, não é isso? Engatado em um carro de boi e puxado, e aquele jugo era pesado. Aquele jugo não podia ser colocado um boi e um jumento junto, era boi com boi, até a igualdade. Mas aquele jugo pesava. Também o jugo da lei. Quando os profetas, todos os profetas, eles eram professores, eles ensinavam as igrejas. Tinha discípulo, Eliseu, Elias, o profeta Samuel e outros mais, eram professores da Bíblia. Por isso que os escritores, os cronistas, eles eram teólogos, porque sem o conhecimento de Deus, que é a palavra teo, você não se pode definir a palavra com segurança. E na cultura do passado, tinha alguns alunos que escolhiam um professor. E já que ele escolhia aquele professor, além de já falei sobre o jugo, sobre os bois, então aquele aluno que escolhia seu professor, tal fulano, tal irmão para o professor, seu professor, então ele estava encarregado de carregar um rolo de material didático na época para exercer o trabalho. Às vezes rolo de papiros, papéis emendados um no outro com aperfeiçoamento prático, e escrever naqueles papéis, naquelas folhas em pele de animais. Era rolo, a Bíblia não tinha capítulo, não tinha versículo, e não era igual hoje, que se facilitou até para se ler, devido até para se carregar. Então ele disse: olha, meu professor vai ser aquele. Aí ele estava encarregado de carregar o material do professor em rolo, em forma de rolos grandes, colocava no ombro. E ele precisava, o professor, o trabalho do professor era como itinerante, era de um lugar para outro. Por exemplo, o professor está dando aula aqui em São Mateus, mas de repente o professor dá aula lá em Guaianazes, para outro grupo de profetas. Então o aluno carregaria aquele rolo de papel daqui a Guaianazes, uma comparação, a pé, pesado, a pé. De Guaianazes ele vai lá para Mogi, então partia ele de Guaianazes para Mogi, a pé. Isso chama jugo? Exato, justamente. Aí Jesus veio trazendo o alívio. E foi um exemplo. Quando viesse a graça, irmãos, as pessoas se aproveitassem, não desprezassem, não, porque se desprezar a graça, fica pior. É o momento que Deus facilitou para que cheguemos a Deus, a Deus através de Cristo. Aí o jugo se tornava pesado. Aí, quando veio Jesus dizendo: o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, porque aquilo que eles carregavam no ombro passou a carregar onde? Quanto mais o coração enche da palavra, mais leve fica. Eita Deus maravilhoso! Quanto mais a pessoa enche a palavra, por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Para ter um comentário
de heróis, de beneficentes para beneficentes. A palavra de Deus. Já dá para compreender o efeito da salvação ou não? Qual é a doutrina mais fácil? Quem compreende vai sendo beneficiado. E ainda tem a sequência: caridade, gozo. O que é gozo? Geralmente há momentos de tristezas por vários motivos, mas nunca aparecerá um momento de tristeza porque é salvo. Aleluia! Essa tristeza nunca aparece. Perda de um ente querido, problemas familiares assim, ou pessoal, social, vários tipos, causa um certo tipo de angústia. Mas esse gozo aqui não. Esse gozo aqui sucede o que suceder. Nunca alguém vai dizer, mas eu estou tão angustiado porque fui salvo. Não existe essa palavra, porque o gozo da salvação, ela está já bem junto com o quê? Não é somente, simplesmente, verbalmente falando, mas vem junto com qual qualidade aqui? Gozo, paz. Essa paz, essa caridade, gozo e paz atua na vida pessoal. Você tem gozo porque é salvo. Tem paz porque está na revelação da futura Jerusalém. Glória a Deus! E aqui na vida presente, ela nos isenta da avareza. Agora, o nosso contentamento é que se Deus deu riqueza, amém. Deu um amigo, empresa ou uma empresa de alta evolução, amém. Deus nos deu o pão de cada dia, amém. A alegria deve ser a mesma. Salvação e paz é para nós. Paz é justamente o gozo, a caridade é o sustentável de todas as coisas. Paulo tem essa listagem no capítulo 13 de 1 Coríntios. Ele diz lá que eu quiser todo tipo de bondade, praticar todo tipo de bondade, esmola aos pobres, ter uma fé que recusa receber o sinal da besta. Se não tiver caridade, nada disso me aproveitaria. Ainda que eu falasse as línguas do mistério dos anjos e fosse muito bem renomado na língua dos homens, tivesse uma boa educação social, um bom conhecimento celestial, mas se eu não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Seria como metal que só continha com o ensino que tinha. Por isso, é preciso aprender a palavra ou não, irmãos? Ou não precisa? Principalmente na época de hoje, tanto grito, tanto barulho, tanta coisa, tem que compreender, tem que levar, tem que e às vezes a pessoa mente, ela não compreendeu e diz assim, amém. As coisas de Deus são simples, mas são sérias. E nessa sequência aqui, como os irmãos estamos referendo, olha, longanimidade. O que é longanimidade? Paciência dupla. Jesus disse que somente os longânimos serão salvos. Já viu isso? Está escrito em outras palavras, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 13. Antes era discípulo dizendo, por multiplicar a iniquidade, ou seja, por cometer pecados e não se arrepender para ser mantidos através da reconciliação, a iniquidade se multiplicarão. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muito, por que não disse a fé esfriará? Porque quando o amor esfria,
Nem sem a fé não esfria, mas ela fica sem essência. É considerado como esfriamento da fé. Surge fé, às vezes, até para usar alguns dons, fazer algumas pregações, mas faltando o amor, a perseverança, a paciência também desaparece.